Boa tarde a todos. Vamos aguardando aí. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Vamos aguardando os nossos companheiros entrarem. Para que a gente possa iniciar o nosso encontro de hoje. Boa tarde, Midon, Rosana. Tudo bem, Célia? Elaine. Pessoal diferente da noite, né? Que legal, que legal. Vou esperar também a minha convidada entrar. Uma amiga trabalhadora da segunda-feira. E eu já vou chamá-la, porque assim ela fica bom. Já te chamei, Sônia. Oi, Dri, tudo bem? Que bom que você está aqui. Cidinha sempre presente. Oi, Sônia. Oi, Lumena. Tudo bom? Ótima tarde para todos que também estão entrando, para você também. Beleza. O seu som está picotando um pouquinho só. Melhorou a imagem agora também. A Sônia é trabalhadora da segunda noite, companheira da nossa casa de oração. E ela vai estar conosco hoje fazendo a prece de abertura e depois as vibrações, tá bom, Sônia? Beleza. Tá ótimo, Tá muito joia, então. bom. Então, nós vamos começar. Vou dar mais um minutinho só para a gente começar com os recados. Paloma. É legal a gente ver o nome dos companheiros que a gente conhece, né? Dona Tereza Troise, quanto tempo? Um beijo para a senhora. Solange, que legal, os amigos prestigiando, né? Dona Ana Joaquina, Dona Joana. A Dona Joana falou oi para você, Sônia. É. Obrigada, um beijo para a senhora. A Saudades. Dona Neuza. Passou Você tá também. com, você tá com o seu note ligado, né? Aí Estou. depois da música, por isso que tá dando só um pouquinho de microfonia. Aí, se enquanto eu estiver falando, você abaixar o som, aí na hora que você colocar a música, você aumenta, tá bom? Tá bom. Na verdade, ele tá desligado. Ele só tá acionado aqui o. Ele tá pausado o áudio. Ah, tá bom, então. Beleza. Então nós vamos para os recados. Tá todo mundo ouvindo bem? Dá um retorno aí pra gente, tá? E todos sejam bem-vindos ao nosso encontro da tarde, tá? Nós temos 4 recados importantes para dar para vocês. E o primeiro é sobre a divulgação das nossas lives, né? O nosso compromisso é poder que o Evangelho de Jesus seja avance as fronteiras, né? Na verdade, não tenha fronteiras. E para isso, a nossa contribuição tem sido as lives. Então, se vocês puderem nos ajudar a divulgar, nós fazemos elas ao vivo pelo Instagram, depois elas são publicadas no Face, no nosso canal do YouTube, e elas acontecem de segunda a sexta-feira, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às 19h30, de terça-feira às 14h, e de sábado e domingo às 10 horas da manhã. Então, nós temos horário aí para abranger todas as pessoas, não é? E aqueles que não puderem assistir ao vivo, como a gente falou, nas nossas redes sociais, acham todas as gravações, tá bom? Então, nós sabemos que a palavra do Evangelho salva vidas. Então, se a gente puder ajudar a divulgar, tá ótimo. O nosso segundo recado é sobre a infância e juventude do A Caminho da Luz. Eles, desde o começo, virtualmente estão num trabalho bem ativo de divulgação.
No começo, até hoje, nós temos as videoaulas semanais, e desde agosto, os encontros com as crianças e jovens estão sendo virtualmente também. Então, a evangelização infantil está acontecendo de maneira virtual. Todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Então, nós temos várias salas de aula, conforme a faixa etária, e as crianças têm esse encontro com os evangelizadores. Para vocês que são pais e responsáveis pelas crianças, se tiverem a intenção o interesse de participar, então é só entrar na página Evangeluz, Centro a Caminho da Luz, e lá no campo de mensagem, fazer sua inscrição, que um evangelizador irá entrar em contato. Então nós temos crianças até fora de São Paulo participando da evangelização, tá bom? Acho que eu não esqueci de nada. Então, no Facebook tem uma publicação dizendo que é na mensagem quais informações precisam ter, tá bom? Então, ou seja, a infância e juventude do A Caminho da Luz também está a mil, né? Fazendo com que o Evangelho de Jesus chegue também sem fronteiras, tá? Terceiro recado, bem legal, o Caminho da Luz já há algumas semanas estabeleceu um plantão que ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, e de sábado, das 9 às 15. Para que é esse plantão? Né? Para que a gente possa retirar os livros do Clube do Livro, que a gente possa, mediante comprovante, aqueles que já pagaram, irem até lá retirar seus exemplares, fazer o pagamento do clube na hora e retirar seus livros, se associar ao Clube do Livro, ou então se associar e acertar seus carnês de contribuição com a Caminho da Luz, que a gente sabe que essas são fontes de rendas necessárias para a nossa casa de oração, tá bem? Podem ainda fazer a compra da camiseta de 45 anos, o modelo comemorativo. As máscaras, estão chegando novos modelos de máscara, logo serão divulgados, também pode usar o plantão para fazer as compras. E uma coisa bem legal agora é a livraria. De segunda a sexta-feira, no mesmo horário do plantão, das 9 às 17, a nossa livraria está aberta. Então vocês podem também dar um pulinho até lá, para aqueles que querem renovar os títulos de leitura. Nós também estamos com o plantão da livraria. Então são formas de nós contribuirmos com a nossa casa de oração, tá bom? E o último recado, se eu não esqueci de nenhum, os nossos amigos de plantão podem falar, é sobre A Minha Urna Faz o Bem. É uma campanha que começou há alguns meses, da arrecadação de notinhas, o que é muito importante para nós, essa arrecadação de notinhas. Antes o volume era bem maior, que nós tínhamos um volume grande de digitação, mas com o isolamento social diminuiu a arrecadação de notinhas. E isso é uma fonte de receita muito grande para o nosso lar. Então nós estamos fazendo essa campanha que você pode nos ajudar. Então, junto à sua família, ao comércio local, junto ao seu condomínio, comerciantes da área, e as suas mesmo, sem CPF, vocês podem ir recolhendo num saquinho e levar para a gente na administração do nosso lar, que fica na rua Managé, número 78, de segunda a sexta, das 10 às 14. E se você tiver um volume grande de notinha, uns 10 saquinhos daquele de supermercado, aí você pode ligar para o telefone corporativo do nosso lar, que é 99486-4879, e aí agendar para eles irem retirar, tá bom? Mas um volume maior de notinhas, tá bom? Então, a gente vai usar o bom senso aí para saber que é um volume grande para a gente levar, aqueles que não têm condição de ir, e aí faz um bem bolado lá com a pessoa que atender no telefone corporativo, tá bom? Mas é muito importante isso para a gente, porque é aquele retorno que o governo dá em relação ao cadastramento das notinhas e os programas de sorteio ajudam também, é um meio de arrecadação para o nosso lar, tá bom? Acho que eu não esqueci nenhum dos recados de hoje, né? E
Depois, se alguém tiver alguma dúvida, ouve de novo o comecinho ou busca nas nossas redes sociais, que lá também tem todas as instruções. E a gente continua sempre contando aí com a colaboração dentro da possibilidade de cada um de vocês, tá bom? Beleza, então a Sônia hoje está aqui com a gente, é um prazer, primeira vez, né, Sônia? Ela vai Primeira vez. Eu emano vibração daqui e vocês daí. É, isso mesmo, a gente precisa, né? A Sônia vai colocar a música pra gente e depois ela vai fazer a prece de abertura. Aí eu vou pedir licença para desconectá-la, fazer o nosso bate-papo do Evangelho, aí no final ela volta, tá bom? Por conta aí da nossa internet. É com você, Sônia. Então, desde já, o pessoal foi entrando aí, né? Então, uma ótima tarde a todos que entraram enquanto a gente estava passando os recados e esperamos que todos sejam acolhidos. Então, nessa sintonia, nós vamos cerrando os nossos olhos e em pensamento nos dirigimos até o caminho da luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de Espírito que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus que neste momento nos envolvem em sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do Mestre Jesus. Te pedimos, Pai,
que esteja conosco, ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos que se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas, envolvendo agora nossa irmã Lumena, para toda a inspiração que virá do alto. Sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigada. Lembrei de você fazendo as vibrações de segunda noite, aquela voz que vai envolvendo todos nós. Muito obrigada, viu? Eu agradeço de poder estar nessa sintonia de amor. Vou Beleza. apresentar a todos. Obrigada. Você fica aí, daqui a pouquinho te chamo, tá bom? Tá bom, Beijo, vou querida. acompanhar daqui. Obrigada. Dá licença. Beleza, então, pessoal. E por mais esta oportunidade que a gente agradece, que os amigos espirituais possam nos envolver, nos inspirar, pois é sempre uma responsabilidade muito grande nós falarmos do seu evangelho. E na atribuição que a Lúcia tem nos dado de falar sobre os apóstolos. Particularmente, eu sempre falo aos meus amigos que eu gosto muito de ler sobre os apóstolos, porque eles trazem para mim uma energia muito grande, né? Uma consciência de que todos trilharam o mesmo caminho que a gente vem trilhando e das possibilidades que eles tiveram, não é? De acolher cada um da sua forma o Evangelho de Jesus e chegarem nessas referências que eles são para todos nós. E Pedro, não é? Pedro é o discípulo mais popular, né? Todo mundo conhece a história de Pedro. Pedro esteve com Jesus, assim, e sempre, né? Jesus estabeleceu o primeiro evangelho no lar, na casa de Pedro. Então, se nós nos preocupássemos aqui em falar em detalhes sobre esse apóstolo, talvez a gente pudesse deixar de se enriquecer com algumas passagens que ele tem que são bem significativas, né? Mas passagens já depois do desencarne de Jesus, não é? Então, mas convém que falemos, né? Que Pedro nasceu em Betsaida, mas morava em Carfarnaum. E o encontro dele com Jesus foi movido assim por uma curiosidade. Mas quando Jesus encontrou Pedro, olhou no fundo dos seus olhos e ele sentiu que Jesus já falava para ele, que o conhecia, né? Quando Jesus desce assim os seus braços, a túnica de Jesus toca no peito, no tórax de Pedro e ele desfalece. Simplesmente se desfalece com toda aquela energia, com aquela dor, né? Dor não, com aquela emoção. E quando ele desperta, o dia já tinha passado, né? Porque ele tinha ido assistir uma preleção de Jesus, e aí ele se vê totalmente assim, disposto, né? A seguir o mestre. E ele fez isso com os recursos que ele tinha, né? Então, não eram muitos nem poucos, mas eram aqueles que ele foi trabalhando a cada dia com a determinação de seguir o mestre Jesus. Por quê? Porque Jesus confiava em Pedro, como confia em todos nós, na nossa capacidade, no nosso perfil, nos nossos talentos, que ele convida que a gente multiplique, né? Pedro era simples, o que também nos dá a dimensão de que, a certeza, na verdade, né? De que a gente não precisa ser letrado, não precisa ter um nível de conhecimento para acolher a moral do Cristo, que foi isso que Pedro fez, né? Durante todo o seu mandato, ou seja, o Evangelho é acessível para todos nós, né? E Pedro mostrou isso de uma maneira bem significativa. Tem um texto no livro da Amélia Rodrigues, Há Flores no Caminho, que fala assim: Pedro se fez digno do legado que lhe foi destinado. Ele fortaleceu seus irmãos, conduziu-os e doou-se, né, até o holocausto final. Então,
quando a gente vai ouvir sobre os discípulos, a história de cada um, eu acredito que o convite seja esse, né? De a gente avaliar o quanto cada um deles se dignificou cumprindo a sua tarefa. E não importa o tamanho da tarefa, importa que a gente floresça onde foi plantado. Então, onde nós estamos? Dentro do nosso lar, dentro do ambiente profissional, dentro da nossa casa espírita, nós precisamos florescer ali com as tarefas que nos cabe realizar. E Pedro deu esse exemplo, né? Tem uma parte também legal, nesses textos que a gente lê sobre Pedro, que Jesus, num diálogo com ele, depois, né, numa das aparições, Jesus apareceu várias vezes para Pedro, depois da crucificação. Dada assim a sintonia, a necessidade de fortalecer esse discípulo, que era a base, né, que era a rocha de daquelas comunidades. Igreja no tempo de Jesus significava comunidade, que ele haveria de estabelecer para também a ascensão do cristianismo. Então ele diz assim que muitas coisas que aconteceram com Pedro poderiam ter sido evitadas, no entanto, deveria ser vivida. E é interessante a gente avaliar essa frase, por quê? Porque com a vivência, com o aprendizado, mesmo com erro, com arrependimento, com medo, Pedro às vezes tinha muito medo, né? Essa falta de confiança que nós temos em nós, Pedro também tinha. Então, diante disso, a vivência, a experiência era necessária para o aprendizado. Então, quando eu li esse texto, essa frase, me ocorreu que nós não podemos nos furtar de viver. O valor da vida, o valor do tempo, o valor das oportunidades que a gente tem para poder caminhar, e mesmo que esse caminho nos apresente alguns desafios que a gente precisa encarar, não é? Para o quê? Para poder ascender, para poder evoluir. Logo quando a Lúcia falou que fez o convite para que nós falássemos sobre Pedro, me veio à mente duas ocorrências, mas na hora, assim, né? Duas ocorrências de um Pedro já mais amadurecido e de um Pedro que trabalhava, era o chefe da Casa do Caminho. Que a Casa do Caminho se estabeleceu após um tempo do desencarne de Jesus como uma expressão das tarefas que os apóstolos tinham na divulgação do Evangelho de Jesus. E na divulgação, na oferta não só do pão material, mas também do pão espiritual. Então, são duas ocorrências de Pedro, né? A primeira ocorrência é sobre a Casa do Caminho, quando ele estava lá no auge do trabalho. Logo no início, todas as pessoas levavam, né? Todas aquelas pessoas mutiladas, sofridas, os órfãos, a sociedade jogava lá, era esse termo mesmo, né? De punha a porta da Casa do Caminho para que eles pudessem ser recolhidos. Então tinha muita tarefa, muito trabalho do pão material, né? Então Pedro passava horas e horas, o dia inteiro trabalhando. E lá dentro do trabalho que ele exercia, tinha muita crítica, né? Assim, as pessoas falavam, faz desse jeito, faz do outro. Alguns achavam que ele tinha que descansar um pouco porque estava trabalhando demais. Outros achavam que ele estava trabalhando de menos, então tinha que trabalhar mais. Ele não conseguia agradar a todos. E isso, sem ele perceber, sutilmente, foi trazendo um desânimo para ele, sabe? Ele foi envolvido por esse cansaço de exercer sua tarefa. Mas ele era muito sábio, recorria sempre à oração. Então, essa lição está no livro A Flores do Caminho, da Amélia Rodrigues, o registro dessa ocorrência. Então, ele pega e ele, ao final de uma noite, ele vai sobre os pés de uma grande oliveira e ele pensa em Jesus, né? Faz aquela rogativa para que o mestre possa lhe inspirar. Então, está aí uma primeira conduta, né? O que nós vamos falar em relação a essas duas ocorrências da Casa do Caminho são condutas de Pedro que talvez a gente possa refletir para levar para o nosso ambiente familiar,
para levar para o nosso ambiente de trabalho e também para atuar em qualquer frente que a gente atue, dentro da casa espírita ou qualquer outra atividade. Aí ele faz aquela oração, essa primeira conduta, né? Porque se sentindo sobrecarregado, ele vai buscar quem? Buscar Jesus através da oração. Então ele para, ora, e aí ele sente, né? Aquela presença do Mestre Jesus para poder orientá-lo. Antes até, né? Dele fazer a oração, ele começa a lembrar de todos aqueles momentos com Jesus. E as lembranças positivas já vão mudando aquela energia em torno de Pedro, do discípulo. E aí, quando ele percebe que Jesus chega até ele quer usufruir, assim, aquela inspiração, daquele momento. Então, ele se concentra bastante para poder permutar com Jesus essa troca de energia e essas ideias que vêm no pensamento através da presença do Mestre, através da oração. E aí, logo de começo, né, ele coloca para Jesus as dificuldades. E eu vou pedir licença para ler para vocês, porque não tem como decorar isso e também não é legal que a gente perca a informação. Então, Pedro recordou-se das últimas dificuldades experimentadas no trabalho e expô-las em breves palavras, concluindo entristecido. Qual era a tristeza de Pedro, né? O fato das pessoas com quem ele convivia, os amigos, não compreenderem, né? Tudo que ele estava trabalhando, tudo que ele estava fazendo. Incompreensão essa que a gente encontra o tempo todo, dentro do lar, dentro do ambiente profissional e até dentro da casa espírita, né? Então Pedro falou assim para Jesus: não são os estranhos, Senhor, a criarem impedimentos para o trabalho crescente, mas os amigos, os cooperadores. E desejando dar maior ênfase aos problemas, ele arrematou: quando a perseguição vem de fora, né, a crítica, o apontamento de uma falha vem de fora, dos que nos não conhecem, é mais fácil compreendê-los e desculpá-los. Porém, quando decorre daqueles que vivem conosco e participam da nossa fé, do nosso ideal, não conseguiu terminar a frase, porque a voz ficou estrangulada na garganta que queria chorar. O Senhor, compreendendo as lutas do discípulo querido, interrogou. Olha só a habilidade e a pedagogia do mestre, né? Pedro, que era o vaso delicado antes de se tornar forma? Argila comum, Senhor, respondeu presto o interlocutor. E a estátua perfeita, volveu o mestre, antes do esforço e da dedicação do artista? Era pedra bruta, mestre, apressou-se Simão em responder. Tens razão, amigo, aduziu Jesus. Sem o trabalho consciente, nem a arte do oleiro, o vaso não se teria formado, permanecendo perdido no barro úmido. Aí Jesus fala para Pedro assim, olha, os homens, à semelhança da argila, sem forma, ou da pedra grosseira, aguardam que os cultores dos nobres ideais lhes plasmem beleza e forma, delicadeza e utilidade, vencendo as suas resistências a golpes de paciência, perseverança e fé, até que colimem os objetivos para os quais foram criados pelo Pai. Então, quando eu li isso, pensei assim, ora eu sou esse que trabalha e é incompreendido, ora eu sou esse que oferece a incompreensão. Ora eu sou a argila e a pedra bruta, que precisa ser lapidada por um artista que sabe mais que eu, né? Alguém que conhece mais, alguém que tenha para comigo paciência, perseverança e fé. E ora, eu sou essa pessoa que tem paciência, perseverança e fé, que precisa trabalhar aqueles que estão comigo, que ainda são argila ou pedra bruta. Nossa, é muito amplo isso, não é? Essa orientação é sublime do Mestre Jesus. Aí Jesus ainda fala para Pedro assim: além disso, convém considerar que eles são hoje o que já foste ontem. Caramba, né? Não dá para escapar.
Então, por mais que hoje a gente se sinta melhor que alguém, né? Melhor que aqueles que não nos compreendem ou aqueles que não aceitam, ou não têm paciência ou nos criticam, Jesus pede para que pensemos que a gente já foi como eles, né? Então, que a gente precisa ser esse instrumento que tem paciência, que coopera, que compreende e que tem fé na melhoria daqueles que caminham conosco. Aí Jesus arremata dizendo assim: se não exercitarmos o amor e a caridade com aqueles com quem convivemos, como provaremos os próprios valores quando chamados a tolerar e a suportar os que não nos são desconhecidos? Caramba, né? Ou seja, a gente precisa, né, como nós aprendemos com a doutrina espírita, a cultivar tudo o que é possível dentro da primeira escola onde nós fomos plantados, que é o lar. E daí do lar, né, para o ambiente profissional. Do ambiente profissional para qualquer outro ambiente. E no nosso caso, também dentro da nossa casa espírita, né? Então, a gente está toda hora caminhando, né, flutuando nesses dois papéis, e não importa qual deles a gente flutue ou a gente assuma num determinado momento, Jesus nos convida a ser melhor, né? E se a gente não consegue fazer isso dentro do nosso lar, como é que nós vamos fazer fora? Então, Pedro, ouvindo essas palavras, ele refletiu, é lógico, né? A energia de Jesus, porque esse é o convite do Evangelho, né? É a gente refletir, a gente buscar interiorizar e aplicar. Então a lição termina que a partir daquele momento ele compreendeu aquela mensagem oportuna e nunca mais teve desânimo, que era aquilo que sutilmente o estava envolvendo por conta da incompreensão e da crítica, e aí ele, toda vez que vinha algum sinal de que poderia ter esse desânimo, o que Pedro fazia lembrava dessas orientações de Jesus. Então, a partir daquele momento, ele continuou trabalhando, buscando fazer o seu melhor, não é? Porque às vezes a gente faz, mas ainda não é o nosso melhor. Então, a gente pode sempre contribuir um tanto mais. Essa avaliação é aquela que a gente precisa fazer todos os dias, né? Então, enquanto a gente estiver contribuindo, caminhando e buscando oferecer o nosso melhor hoje, que com certeza foi maior do que o melhor de ontem e está ainda aquém do que nós vamos poder oferecer amanhã depois, é o que nos traz a tranquilidade e essa consciência de não desanimar frente a qualquer desafio que por hora possamos estar enfrentando dentro do nosso lar, dentro do ambiente profissional, dentro da casa espírita, né? Porque hoje a nossa casa espírita continua ativa, só que virtualmente, né? Então, virtualmente, quais são as questões que nós precisamos resolver, acolher, aceitar, trabalhar naqueles companheiros que ainda não acolheram essa nova forma, ou então, na posição de quem ainda não acolheu, ouvir e buscar melhorar, não é? Então, essa conduta, essa atitude do Pedro de orar e interiorizar esse ensinamento de Jesus era uma primeira ocorrência que eu lembrei e queria compartilhar com vocês, porque eu acho que ela é pertinente para que a gente reflita nesse momento que nós estamos vivendo. A segunda, também na Casa do Caminho, esse trecho é um trecho até triste assim de ler, né? Que emociona, dá uma certa tristeza, envolve o Paulo de Tarso, mas quando ele ainda não tinha trocado o nome, né? Mas ele já tinha passado os 3 anos no deserto e ele volta, né? Depois dos 3 anos e vai buscar primeiro Ananias em Damasco e chega uma hora que ele vai ter com um amigo em Chipre e não encontra acolhida, né? Ele está doente, ele está enfraquecido, cansado, e quando ele chega em Jerusalém, ele não tem outra alternativa a não ser ir até a Casa do Caminho. Então vocês imaginem Saulo, perseguidor dos cristãos, da última vez que ele tinha ido na Casa do Caminho, ele prendeu o Estevão, culminou na morte do Estevão. Imagine como ele ia ser acolhido,
na casa do caminho, voltando até lá, né? Esse processo de transformação para os discípulos era ainda história, era informações que chegavam, né? Mas eles não sabiam se aquilo era realidade ou não. Então, o que que Paulo faz? Paulo, né? Imagine a dificuldade para ele também de ir até a casa do caminho, pedir para falar com Pedro. Cara, aí ele chega lá, bate na porta, vem um emissor e ele fala, se apresenta como Saulo de Tarso e pergunta se Pedro está. Aí o cara assusta, né? Imagina, o perseguidor ali na sua frente, mas não era aquele cara altivo tal. Era uma figura, assim, muito, muito empobrecida fisicamente pelo estado físico, emocional, no sentido de estar vivenciando aquelas faltas de acolhida de todos os amigos que não compartilhavam com ele agora da mesma fé, e só lhe restava buscar a casa do caminho. Então o emissor vai, e rapidamente eu vou contar para vocês, porque eu tenho uma preocupação de não estourar o horário, e fala para Pedro que Saulo está na porta, né? Aí o Pedro já fica assustado. E como isso, né? Como Saulo de Tarso está aí na porta a bater para querer falar comigo? Então já vem, assim, rapidamente vem na mente de Pedro, tudo que havia acontecido da última vez que o Saulo de Tarso tinha ido visitar. Ele lembra de Estevão, da morte, do apedrejamento, da prisão, né? De Pedro também, e ele fica assim, pensativo. Mas na mesma hora, ele pensa em Jesus, né? Ele sempre tinha como referência o que Jesus faria, né? A questão da misericórdia, a questão de dar uma nova chance. Então, quantas são as situações que nós estamos ou no papel de Saulo de Tarso, né? Indo buscar ajuda de alguém que uma vez a gente, de alguma forma, recriminou, trouxe algum desconforto ou efetivamente prejudicou, ou nós estamos no papel de Pedro, o prejudicado, aquele que ficou em desconforto, que foi julgado e precisa agora ter uma outra atitude. Mas Pedro era prudente também, né? Então ele chama João, chama Tiago e ali brevemente fala para eles que Saulo estava lá. Aconteceu a mesma coisa com João e com Tiago, Tiago menor. Tiago já de cara fala que não receberia, e João fala que mesmo lembrando de todos os açoites que Saulo o havia ordenado receber, e ele pedia inspiração em Deus para poder saber o que iria fazer. O que Pedro decide, né? Pedro tinha como lema que nenhuma grande obra se construía sozinho ou de maneira que não fosse fraterna. Isso está no livro Paulo e Estevão, tá? No capítulo 3 da segunda parte. Então ele pega e convoca uma reunião com todos que na época administravam a Casa do Caminho, para que ele pudesse chegar numa conclusão. Era uma atitude de prudência de Pedro, e pede para que o emissor avise isso, que em breve eles chamariam, que ele não atenderiam naquele momento. Essa hora é triste, gente. Paulo fica assim, é como se ele ali perdesse a última esperança, né? Mas ele lembra das palavras do Cristo, de que na caminhada dele haveria muitos desafios, né? A palavra que está no texto é sofrimento, então ele respira fundo, ele entende, né? Se coloca no lugar dos discípulos, de tudo que ele tinha feito, e fala que iria aguardar e vai para uma hospedaria, pede um copo d'água, ele ainda recebe, coisa e tal, e aquele emissor é um dos que fazem parte da reunião. Quando chega a reunião, cada um dá a sua opinião, e metade da Assembleia, eram 7, 8 companheiros, metade da Assembleia é contra a acolhida de Saulo, não querem receber para saber o que ia acontecer, e a outra parte, João, Pedro,
Barnabé, que ali era um grande atuante na Casa do Caminho, e o próprio emissário, aquele que foi atender Paulo, eram a favor, Pedro acha que é a hora dele se pronunciar. Então ele primeiro ouve todo mundo, né? E depois ele faz um pronunciamento. Aí um deles, Nicolau, fala assim que tem que tomar cuidado, que ele não confiava na transformação, porque para ele, Paulo era um lobo vestido de ovelha, tá? Era um lobo vestido de ovelha. E aí, os que eram contra concordaram. E por conta disso, eles achavam que Saulo não deveria ser acolhido. E aí é esse gancho, né, que Pedro utiliza para conversar, para trazer a postura do mestre em relação ao que ele acreditava que eles deveriam fazer. E é assim, a gente tem atitudes assim também. Quantas pessoas se esforçam em mudar, então mudam as suas atitudes, mudam sua forma de pensar, sua forma de agir, porém aquele conceito antigo que nós formatamos a respeito da pessoa, ele continua enraizado em nós. Então, quando essa pessoa chega até nós com essa proposta de mudança colaborativa, que seja, para mostrar, a gente não dá essa oportunidade, né? Porque a gente pode pensar como os companheiros pensaram. Mesmo pensando numa atitude de prudência, eles podem imaginar assim, é um lobo vestido de ovelha, querendo entrar aqui no nosso mundinho para nos prejudicar. Será que essa é uma postura adequada? Então, Pedro se aproveita desse exemplo, né, dessa própria fala do Nicolau, o companheiro, e diz assim, também vou ler para vocês, olha que legal. Em verdade, Jesus recomendou-nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus, esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Fariseus eram todos que atacavam, né, os cristãos naquela época. Então, a gente ser doce como a pomba, mas ser prudente como as serpentes. Aí ele diz assim: convenhamos em que, de fato, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Se estamos numa tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem domesticar cães ferozes. Onde estaria, pois, o espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? Fala sério, né, gente? Não sei. Mas quando eu li isso, né, eu falei assim, eu acho que eu mataria o lobo, né? Ou seja, o meu conceito, às vezes, sobre as pessoas está tão enraizado naquilo que elas eram, não na proposta que elas têm de ser pessoas melhores, que matar significa não dar chance para que elas se mostrem como pessoas que estão buscando a melhora. Chance essa que eu quero ter. Chance essa que eu sei que existem várias pessoas que têm conceitos sobre a minha forma de ser, que hoje eu poderia dizer que alguns deles são equivocados, porque eu estou me esforçando em melhorar, né? Então, a proposta de Pedro para Saulo de Tarso falou assim, o nosso único material para reconhecer a verdade é o próprio Saulo. Ou seja, se a gente não der a chance já cortar, né? Já interromper, já matar esse lobo agora, como é que a gente vai entender que esse lobo foi domesticado ou que a gente, com a nossa intenção de praticar o bem, com os nossos exemplos da conduta dentro do Evangelho de Jesus, aqueles lá que a gente bate cabeça, mas está se esforçando em praticar, como é que a gente vai saber se eles deram certo ou não? Se eles podem não efetivamente mudar, né, os lobos, para de fato eles virem
a ser essas ovelhas, né? Que o nosso mestre guia. Então, eu li isso e refleti que no meu lar é assim, né? Meu convívio com os meus familiares, muitas vezes eu não dou chances que eu gostaria de ter. No meu convívio profissional, a mesma coisa. Dentro da casa espírita, então, né, parece que às vezes o nosso olhar é só esse, né? O olhar da crítica. Então, a gente forma aquele conceito e fica naquilo ad eterno, né? Sem dar chance para as pessoas. E eu particularmente acredito que tudo que nós estamos vivendo nesses momentos de isolamento social eles vão repercutir na nossa forma de ser, por minimamente que seja. Nós não somos mais as mesmas pessoas que éramos em março, começo de março de 2020. Por menos que nós tenhamos mudado, muita coisa aconteceu na nossa vida. E vai continuar acontecendo com essa oportunidade que nós tivemos de vivenciar tudo que nós estamos vivenciando, todos os desafios que nós estamos passando. Nós estamos crescendo, né? A nossa evolução é ascendente. E do jeito que a vida vem, né, mostrando a lei do progresso que a doutrina espírita nos trouxe, nos esclarece, por mais que a gente queira ficar parado, a vida está empurrando a gente para essa ascensão, para essa evolução. Então, o convite do Evangelho desta tarde é que a gente possa continuar estudando sobre os apóstolos primeiro, porque eu acredito que cada um vai se reconhecer em algum momento, em alguma característica que eles tenham, e saber como eles lidaram com isso vai ajudar, né? Vai ser uma inspiração. E para a gente refletir sobre essas condutas conciliativas, que contemporizam, que harmonizam, que Pedro trouxe para a gente. Porque ele era um cara irritado, né? Assim, intempestivo. Então, vocês imaginem, né? Quanta transformação que ele passou para poder hoje ter essa prudência, né, relatada nessas duas histórias de parar, respirar, elevar o pensamento a Deus e buscar inspiração, segundo o mestre nos convida a agir, para poder aplicar naqueles ambientes todos que ele precisava, e ele era o líder, né? Ele era a base, ele era a rocha. Então era isso que eu tinha em mente dividir com vocês, tá bom? E vou chamar de novo a nossa companheira Sônia, para que ela possa terminar aqui as vibrações para a gente, tá bom? Deixa eu achar ela aqui. SW, e aí vem aqui, e a solicitação, tá bom? E aí, com o tempo, dentro das oportunidades, não esperem as lives nesse sentido. A gente tem Viriato dos Apóstolos, a gente tem Paulo Estevão, a gente tem todas as Jesus. Tudo bem, Sônia? Tudo. Tá me ouvindo? Conectou, Sô? Tá. Você tá me ouvindo? Sônia? Oi, tá me ouvindo? Vou te chamar de novo, tá? Tá bom. Peraí, gente, eu vou chamar a Sônia de novo, tá bom? A Sônia saiu, aí vou chamar ela de novo agora. Só um minutinho, tá? SW, aqui. Sônia, tô te chamando, tá? Mais uma vez. Vamos lá. Oi? Vamos lá? Vamos. Na verdade, A Sônia tá travando. Sou. Oi? Peraí, então, enquanto ela tenta entrar,
Oi? Oi? O seu vídeo está travando. Para mim tá normal aqui. Sou? Oi? Oi? Tô te ouvindo agora. Acho que agora vai. Então tá Visto. normal para mim. Então vai lá, faz as vibrações. Pode ler. Então tá bom. Eu Ler não, vou. né? Fazer, desculpa. Então, nesse instante, estão ouvindo? Tá ouvindo? Oi. Oi. Eu vou te chamar de novo. Uma O última seu vídeo. tentativa, O seu, porque está dando aqui que. Vou tentar mais uma vez chamar a Sônia, porque fica travando o seu. Peraí, vamos aqui. Vamos aqui. 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 Vamos lá. Estou te aguardando. Vamos ver se agora vai. Oi. Oi. Vai. Agora parece que vai. O seu vídeo que está travando. Posso fazer o encerramento? Pode. Eu estou vendo. Pode. Agora parece que a sua imagem tá meio nublada, mas sua voz tá boa. Vai lá. Então tá bom. Então, nesse instante, eu faço um convite a todos para que coloque uma garrafinha d'água ou nem um copo com água para fluidificar. Mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus. A gente vai se envolvendo nessa sintonia, nessa energia sutil, luminosa, e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre cada um, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam no nosso centro de força, retirando da nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz vão atuando na nossa região cerebral, harmonizando a função química, restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé, na esperança. E a região dos nossos sentimentos também recebe aquela intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Que os médicos espirituais projetem sobre nós, sobre o nosso sistema nervoso central, aquela gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os nossos órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, e em especial aquela parte do nosso corpo que ainda possa existir dor ou algum problema a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando aqueles entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja estendida até eles.
A equipe socorrista recolhe para o nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar os lar dos nossos entes queridos, o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade, a serenidade. E pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem os nossos copos, os nossos jarros de água, aquele fluido energético necessário a cada um de nós, para que a gente se sinta revigorados ao tomá-los. E com o nosso coração repleto dessas benéficas bem recebidas, a gente vai vibrando pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a curas das dores do corpo e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Vamos vibrando pelo coração do mundo, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós brasileiros. Que é o nosso porto seguro, o nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passarmos. Vibremos por alguém que vem agora à nossa mente e que esteja sofrendo por alguma dor física ou moral. E, enfim, vamos vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve nesse momento, permaneça com cada um de nós. Graças a Deus. E assim, vamos nessa sintonia, ampliando mais o nosso coração e dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. E livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. Ai, Tá chovendo aí, Sônia? Já tá chovendo aí? Depois desse amor todo, né, que foi envolvido pelas palavras de Pedro, é muito bom encerrar parte da nossa tarde, mas ao mesmo tempo iluminar para o resto que ainda existe, né? Tá Obrigada, certo, Lumena. então. Imagina, obrigada a você. Já vou me despedindo dos companheiros. Alguns vão entrar em aula agora. E nós nos vemos novamente na live da noite, às 19h30, com a Marileide, tá bom? Obrigada, gente. Beijo no coração. Tchau. Até a próxima oportunidade. Obrigada, Sônia. Obrigada a vocês. Beijo a todos.